Olá, bruxos, olá, bruxas. Espero que todos estejam bem. Sejam sempre muito bem-vindos aqui nesse canal que eu sempre falo de bruxaria, de ocultismo, de luciferianismo, enfim, o viés da mão esquerda. E hoje eu vou falar da estética dentro da bruxaria, porque quando a gente lembra da bruxa, né, quando a gente vai imaginar uma figura de uma bruxa, a primeira imagem que vem à nossa mente é aquela mulher toda de preto, geralmente um pouco trevosa, e realmente nós bruxas e bruxos, enfim, que gostamos aí dessas artes mágicas, a gente adota esse visual, né, um pouco mais, entre aspas, trevoso. Só que não é só o visual pelo visual, tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo vai ter ali uma profundidade, um significado para a bruxa, então não é meramente estética. Óbvio que a gente gosta, nós temos as nossas vaidades e a gente tem o direito de se vestir como a gente quiser. Mas falando de bruxaria, hoje eu vou falar sobre isso e essa estética que tem um significado por trás, além da estética, além de parecer, tudo vai ter ali um significado, tudo vai ter o porquê. Claro que, né, eu, por exemplo, meu guarda-roupa é 98, 99% tudo preto. E sempre foi assim, há muitos e muitos e muitos anos, desde a minha adolescência. E eu me incomodava antes porque as outras pessoas se incomodavam. Hoje em dia eu não me incomodo mais, né? Porque também fui me aprofundando nos estudos, então esse gosto que eu já tinha meio que inconsciente, eu fui vendo ali o significado e a profundidade e o porquê. Então existem vários porquês e hoje eu vou trazer aqui alguns desses significados. E não é meramente estética, não é besteira, não é futilidade. Tudo tem uma profundidade e tem um significado, né? Afinal de contas, para a bruxa, tudo é importante, nada é em vão. Não que a gente não possa ter as nossas vaidades, as nossas preferências. E também não estou falando como uma regra. Se você se entende como bruxa, você gosta de bruxaria e está estudando as artes mágicas, não significa que você é obrigado a adotar essa estética trevosa. Mas o fato é que a grande maioria das bruxas gosta dessa estética. Agora, por quê? Primeiramente, né, um dos motivos para diferenciar. Diferenciar por quê? Porque nós somos melhores do que os outros? Não, nós não somos melhores, mas somos diferentes. E a gente vê o significado real das coisas, né? Quando a gente se entende como bruxa, a gente começa a estudar, mesmo que ali no começo, vários véus começam a cair, né? Várias verdades vão aparecendo e várias ilusões vão indo embora. E uma das coisas que a gente percebe é que é o todo, né? É o igual. Então, no mundo em que nós somos constantemente ali direcionados, sugestionados a ser todo mundo igual, ser todo mundo solar, né? Ter essa questão de ser todo mundo ali os tons pastéis e tudo que é preto, tudo que é da noite, tudo que é escuro é demonizado, se torna uma coisa feia, se torna uma coisa entre aspas do diabo. Então essa estética, primeiramente, não deixa de ser uma questão de resistência também e de afirmar a sua identidade. Claro que essa identidade não precisa ser só visual, tem que ser primeiramente interna. A gente primeiro tem que internalizar todas as filosofias, o estudo. A estética por si só, ela não anula o estudo, a prática, as conexões e as gnoses, claro. E essa estética um pouco mais escura, além de diferenciar, a gente entende que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão adormecidas, elas olham somente para a luz. E a gente sabe que luz demais cega, né? Então, quando você olha somente para a luz e você ignora essa parte mais, de certa forma, sombria, você não está vivenciando o todo. Então, a bruxa, por mais que ela adote ali uma estética um pouco mais trevosa, um pouco mais sombria, não quer dizer que ela está ignorando a luz. Ela entende dos processos e aquela escuridão, aquelas vestimentas, elas têm um significado, elas têm um propósito, que não é só olhar para a escuridão. Por quê? Porque isso também é errado, né? Essa dualidade
é que faz o ser humano, né, que faz a gente não viver de maneira completa, não viver de maneira equilibrada. Nós andamos pela escuridão, mas nós não permanecemos nela. A gente olha para todos os processos, todas as faces e todas as etapas do processo. Diferente das outras pessoas, da grande maioria, que ignora esses processos sombrios, que seria a noite escura da alma, e olha só para a luz. E por olhar só para a luz, essa luz tem tendência a cegar. Porque quando você ignora uma parte importante da sua vida, que é o trabalho com as sombras, que é aquilo que está oculto, que está escondido, quando você coloca para debaixo do tapete, você não está vivendo 100% completo. Você sempre tem ali alguma falha, sempre tem alguma coisa que precisa ajustar. Então, por isso que vem os desajustes e os desequilíbrios. Então, essa estética trevosa, primeiramente tem esse significado, né? E por que o uso do preto, né? Agora entrando numa questão mais profunda. O preto não é uma cor, né? O preto sabe-se que é a ausência de cor. Então, o preto, ele é um abismo, ele é a escuridão total, ele é o caos total. Então, a bruxa, ela adota essas vestimentas pretas, aí na grande maioria, gosta dessa estética, porque por uma questão de proteção. Todas as cores, elas vão ter ali um significado, elas vão ter uma vibração, mas o preto, ele nos remete à proteção, ao mistério, ao que é oculto. Então, o preto torna a gente assim meio que invisível, né? E muda a atmosfera, muda o nosso jeito de ser, né? Então, uma pessoa toda vestida de preto, quando você olha, remete aqui a mistério, a uma seriedade e a uma certa camuflagem. E o preto, por si só, ele barra muita coisa, ele protege. Então, as bruxas gostam muito de preto por uma questão de proteção, por uma questão de se blindar de muitas coisas. E, alquimicamente, agora se me aprofundando um pouco mais, sabe-se que as 3 cores primordiais, né, as 3 cores que apareceram primeiro, e as 3 cores que nós, seres humanos, produzimos de nosso corpo é o preto, o vermelho e o branco, que são as 3 cores aí no processo alquímico de lapidação, né? Esses processos dessas cores são os processos de lapidação do ser humano, né? Do refinamento, transformar o chumbo em ouro. E o preto são os nossos ossos, o nosso corpo em decomposição é a terra, né? O vermelho é o nosso sangue. E o branco são os nossos líquidos, né? Os líquidos que o nosso corpo produz. Principalmente não, são os nossos líquidos sexuais, né? No homem, mais claramente, o sêmen. Na mulher ali os líquidos, enfim, os fluidos vaginais e sexuais. Então são 3 cores que existem no ser humano, são as 3 cores que o ser humano primeiro teve contato, depois vieram as outras cores, as cores secundárias, e essas 3 cores, cada uma tem um mistério em si. O preto, o branco e o vermelho, eles têm um significado muito profundo. E a bruxa, ela entende, não é questão de ficar só no preto, mas o preto ele tem uma outra particularidade que eu vou falar mais pra frente. Mas o preto, o vermelho e o branco também são cores relacionadas a Exu. Quando a gente fala de Exu, a gente lembra logo do preto e do vermelho. Por quê? Porque o preto não é escuridão, não é trevas, não é o diabo, não é coisas ruins, como a grande maioria das pessoas tem esse pensamento. O preto simboliza a terra, simboliza o ventre da deusa, o útero negro, é o caos, é o abismo, é esse caos de onde tudo vem, né? Porque o caos, ele tem muita riqueza, né? O caos, ele é cheio de possibilidades, então do caos veio todas as coisas que a gente conhece. Antes tinha um caos e depois vieram todas as outras coisas. E o vermelho simboliza o sangue, simboliza a energia, simboliza essa ação, essa rapidez, né? A luxúria, a energia intensa, a rapidez, a comunicação. Por isso que o Exu é muito representado, quando a gente fala de Exu, né? É vermelho e preto, pela escuridão e pelo vermelho da ação. Mas é uma escuridão
é de você olhar para as suas sombras também, tem esse significado. É de você olhar para aquilo que te limita, para os seus bloqueios, para os seus medos. E o vermelho é a ação, né? A movimentação. Então, trabalhar as sombras, se movimentar para trabalhar essas sombras e se movimentar para que as coisas mudem e comecem a caminhar. E o branco é a pureza, o branco é a reunião de todas as cores. Então, depois de passar por essas etapas, vem o branco. Né? Essas etapas, dentro do processo alquímico, elas mudam um pouco. Primeiro é o preto, depois o branco e por último o vermelho. E esse processo alquímico é um processo que toda bruxa deve ou deveria vivenciar. E esses processos, né, o preto, o branco e o vermelho, eles estão presentes na natureza. Como assim? Quando a gente joga uma semente na terra, né, que a gente joga ali aquela semente para ela dar frutos e crescer uma árvore, crescer uma planta. Primeiro ela fica embaixo da terra, na escuridão total. Então ela fica ali no silêncio total, na escuridão total. E isso o que é que significa no ser humano? É a noite escura da alma, que toda bruxa já deve ter consciência, ou deveria ter, né? Ou até inconscientemente, ou até a nossa própria espiritualidade joga a gente para essa noite escura da alma, né? Diante dos processos. Por quê? Porque é essa noite escura da alma que faz a gente entender muitas coisas. É nesse silêncio, é nessa introspecção que você vai reavaliar muitas coisas, que você vai olhar para os seus monstros, que você vai olhar no espelho para você mesmo, verdadeiramente, sem ilusões e sem máscaras. Então, essa semente, quando ela é jogada nesse útero, que é um útero que tem muita vida e muita fertilidade, então tem muita vida nessa escuridão, tem muita vida no caos e tem muita vida dentro do abismo e muita riqueza. Então, essa semente na escuridão total, essa simbologia, né, da semente, depois ela vai ter que começar a germinar. Só que antes ela tem que passar por esse processo de escuridão e logo depois ela vai começar a apodrecer, a se desintegrar, a se desconstruir. E quando a gente joga uma semente na terra, o que é que nasce logo após? Geralmente é um broto branco, aí vem o branco, porque o branco é a iluminação. Então, depois que a gente passa por uma noite escura da alma, geralmente vem assim insights e iluminação, né? Você passa por um período difícil, você passa por um período, entre aspas, de trevas, de muitos questionamentos, de muitas crises existenciais. É certo que logo depois vem uma iluminação, vem vários entendimentos e é simbolizado por esse broto branco, né, que é a luz que traz a clareza mental, que traz o entendimento de muitas coisas que você passou lá naquele momento de escuridão. E logo depois vem o vermelho. O que é que simboliza esse vermelho? Quando esse brotozinho que é branco, ele começa a crescer e ele começa a dar frutos ou dar flores, então são os frutos, né? Então aquela sementezinha passou pelo processo de escuridão, depois ela germinou, trouxe a clareza, né? Ela veio pela luz do sol, a clareza mental, né? Falando dos processos humanos. E depois começou a dar frutos, e aí é simbolizado pela cor vermelha, né? Flores e frutos. E esses três processos, dentro da vida da bruxa, eles desenham muito bem, simbolizam muito bem a nossa vida na bruxaria. Quando a gente começa a se aprofundar nos estudos, quando a gente começa a querer realmente uma transformação na nossa vida, principalmente no viés da mão esquerda. Então, o entendimento do porquê não é simplesmente as trevas, né? Não é simplesmente a escuridão ou ficar imerso na escuridão. A escuridão é necessária para que a gente encontre a nossa luz e depois a gente comece a dar frutos. Esse vermelho simboliza a ação, simboliza você se mexer, se movimentar, fazer as mudanças necessárias na sua vida. Olha só o que uma cor simboliza, né? Uma simples estética tem de tão profundo, né? Não é simplesmente estética, tudo tem um significado. Então, dentro desses processos alquímicos, é o nigredo, que é o preto, o albedo, que é o branco, e o rubedo, que é o vermelho. Né? Então, são três cores primordiais. E a bruxa adota muito o preto por conta disso, porque é nesse preto, é nessa escuridão,
que a gente tem que passar, que a gente encontra a luz. Então, olha a diferença. A maioria das pessoas, elas olham somente para a luz e ignora essa escuridão. Enquanto a bruxa, ela entende que ela tem que passar primeiro por esse processo de escuridão para que ela alcance a verdadeira luz. Não existe você acessar a verdadeira luz sem antes você passar pela escuridão. E não existe você começar a dar frutos e fazer as mudanças necessárias na sua vida sem antes passar pela escuridão, sem antes ter uma clareza mental. Então, todos os processos, eles são muito bem desenhados, né? Então, falei mais profundamente dessa questão das cores. E agora falando mais da questão estética, e adentrando agora mais intensamente na questão estética, né? Já expliquei, né, um dos motivos do porquê adotar essa imagem um pouco mais trevosa, entre aspas, né? Porque o preto simboliza isso tudo. E para diferenciar. E também por uma questão de identidade. Todas as pessoas têm as suas vaidades, todas as pessoas que têm ali uma fé, que têm uma religiosidade, elas gostam de se autoafirmar. E com a gente não é diferente, né? Com as bruxas não é diferente. Eu vejo muitas pessoas atacando, é porque é trevosa, porque só quer ser trevosa. E realmente, tem muitas pessoas que gostam dessa estética, eu particularmente adoro, sempre gostei muito dessa estética mais trevosa, mais sombria, é uma coisa que já faz parte de mim. Mas eu sempre entendi a questão dos processos, a questão do estudo, de você se dedicar. Então, como você se sustenta se você não tem essa estética, né? Quando tirar toda essa estética que você tem de bruxa trevosa, o que é que fica? Fica o seu estudo, fica os seus processos, fica a sua clareza mental, fica os entendimentos, a sabedoria adquirida. Então, não é necessário, não é uma coisa que seja, para mim ser bruxa eu tenho que adotar essa estética. Não, tem bruxas que não gostam, que preferem adotar uma estética mais suave, mais limpa, e tá tudo bem. Eu estou explicando o porquê que a grande maioria gosta dessa estética e porque tem certos perigos, né? No mundo de hoje em dia, que tudo é aparência, as pessoas vão logo para a aparência, né? Então, eu tenho que ser assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que ter o sigilo tal, eu tenho que botar um pentagrama no pescoço, e não é simplesmente assim, né? Tudo é internalizado, tudo tem um significado. E saindo um pouco das cores, tudo que a bruxa usa tem um significado, né? Tudo que a bruxa usa nunca é uma coisa simples. Então, é um sigilo, é um anel, é uma pulseira, é uma cor de roupa, né, que a gente usa. Tudo ali vai ter um significado, tudo vai ter uma simbologia. Um anel vai ser consagrado para uma divindade, um sigilo vai ser ali consagrado para uma divindade específica, uma pulseira vai ser de uma entidade. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito. E isso é muito importante, porque nós estamos enfeitando o nosso templo, né? Nós estamos cercados de coisas sagradas, porque tudo é sagrado para a bruxa, toda a nossa vida é sagrada, então nunca nada é em vão. Tudo que a gente usa de vestimenta, de enfeites, né, de adornos, tem ali o seu significado. Isso é uma coisa muito antiga, né? Os povos antigos já se adornavam de sigilos, de símbolos, tudo ali tinha um significado, tudo vibrava uma energia, e as cores das suas roupas também. E todas as cores vão ter um significado. O preto eu já expliquei, né, que tem essa questão da proteção, do se camuflar, de remeter ali aos mistérios, à noite, às artes ocultas, né? Então, a grande maioria das bruxas gosta dessa estética mais sombria, por assim dizer, que não as pessoas às vezes falam de maneira pejorativa, porque é trevosa. Isso não é uma conotação pejorativa, né? Pra gente que adota essa estética, não é uma coisa pejorativa, é um lembrete de que somos bruxas e a gente entende essas artes sombrias, e que a partir do entendimento dessas artes sombrias, desse período de escuridão, a gente busca a nossa verdadeira luz, a gente busca a ação e a transformação nas nossas vidas. Óbvio que a gente precisa separar as coisas, né? Tem muita gente hoje em dia que usa essa estética só para aparecer.
Só que é uma coisa que não se sustenta por muito tempo, porque ninguém vive só de aparências, né? É como eu falei anteriormente, quando tu tirar toda essa estética, o que é que vai sobrar? A pessoa vai continuar mantendo ali aquele pensamento, aquela energia, né? Aquele ser bruxa, né? Ou parecer bruxa, né? Fica o questionamento, mas a estética ela é muito importante, até para as pessoas de outra fé. Por exemplo, um católico ele vai gostar de usar um crucifixo para reafirmar a sua fé. As pessoas da Umbanda, do Candomblé, gostam ali de usar o seu fio de contas, de usar uma blusa ali com a estampa do seu orixá, da sua entidade. E isso é reafirmação, isso é resistência, isso é você não se esconder, isso é você poder demonstrar ali a sua fé. Né? É um símbolo de resistência, é um símbolo de identidade, mostrando a sua essência, mostrando a sua fé. Né? E não tem nada de errado nisso. Então não existe regra e não existe nada de errado com você demonstrar a sua fé. Claro que tem pessoas que são mais discretas, falando de bruxaria. Mas uma bruxa que se veste de uma maneira muito simples, mesmo elas têm um anel consagrado para alguma entidade, elas têm uma pulseira, elas estão com um símbolo no pescoço para identificar e para mostrar para elas, né, o orgulho que elas têm, mesmo que de maneira discreta, né, porque a gente sabe que tem pessoas que não podem demonstrar muito ostensivamente ali a sua espiritualidade. Mas sempre tem um detalhe, sempre tem uma cor que nunca é usado à toa, né? Até essa questão das cores, para as pessoas mais comuns, inconscientemente, elas sabem que tem um significado. Então, por exemplo, tem pessoas que não têm esse entendimento de bruxaria, mas de repente decide se vestir de vermelho. Não, hoje eu vou botar uma blusa vermelha porque eu estou afim, porque quero me sentir bem de vermelho, eu quero puxar essa energia. E muitas vezes nem entende, mas por quê? Porque a cor, ela vibra. Né? Então a cor ela tem um significado. Ou então hoje eu vou me vestir toda de branco, eu quero irradiar a luz, eu quero irradiar aí essa pureza, essa limpeza. Né? Isso muitas vezes de maneira inconsciente. Mas por quê? Porque de fato as cores elas têm um significado, elas vibram. E é importante que a gente tenha esse entendimento. Eu não vou ficar aqui falando de cada cor e o seu significado, porque acho que esse é um assunto muito comum e é muito fácil de achar aí pela internet. Todo mundo já sabe mais ou menos que o preto é a proteção, né? Que o vermelho remete aí à cor de Marte, à ação, movimentação, luxúria, sexo, né? Essa energia mais rápida. Que o verde é uma cor de cura, né? É uma cor mais fria, que remete à cura, remete ao sangue vegetal, à natureza. Que o amarelo é uma cor que traz clareza mental, que também traz uma alegria, traz um arejamento das nossas ideias e por aí vai, né? Toda cor vai ter um significado. Mas por que que o preto ele é diferente? Por que que o preto é tão adotado pelas bruxas? Porque o vermelho ele é somente vermelho, o azul ele é somente azul, o amarelo ele é somente amarelo, então ele vibra só naquela cor. O preto, que é uma não cor, ele é coringa, por quê? Porque o preto ele é um vácuo, ele são todas as cores escondidas. O branco não, o branco é a junção de todas as cores. O preto é uma não cor, mas que você pode programar para puxar a energia daquela cor. Por isso que é uma cor coringa. Por isso que as bruxas gostam muito de usar preto, eu particularmente amo. Porque você pode mentalmente absorver o que você quiser quando você está toda vestida de preto, ou usando algum adorno preto, algum patuá preto, alguma coisa da cor negra que você pode programar. Por exemplo, se eu me visto toda de preto e eu quero que aquela cor preta que eu esteja usando seja um vestido, seja uma blusa, eu puxo a energia do vermelho, da sensualidade, por exemplo. Então, esse preto que eu estou usando hoje, eu quero que me ajude no meu magnetismo, na minha sensualidade, na atração, que geralmente a gente puxa do vermelho. O preto, ele vai adotar essa cor, né? Porque o preto, ele é essa cor coringa, né? Então, eu vou usar o preto para seduzir. Ou eu posso usar o preto para proteção, como a maioria das pessoas usa.
Ou então eu vou me vestir toda de preto e eu quero atrair dinheiro, quero atrair aqui uma cor dourada, por exemplo, né? Então eu vou, porque o preto ele absorve tudo, então ele é facilmente programável. Então a bruxa que tem esse entendimento, ela vai sempre usar o preto e não vai ser muito claro ali as suas intenções, né? Então, se eu me visto toda de vermelho, todo mundo já sabe mais ou menos quais são as minhas intenções, né? O que é que eu quero atrair. Com o preto não, você passa desapercebido, porque o preto ele tem esse poder, ele vai atrair todas as cores. Então eu posso muito bem programar a minha vestimenta toda preta, que é muito usada na magia, né? Nas túnicas, nas roupas ritualísticas. Por quê? Porque ele é justamente essa não cor que absorve todas as cores, assim seja a nossa vontade. Então, tá vendo como não é simplesmente estética, né? Então, tem toda uma questão por trás dessa estética mais trevosa, dessa estética do preto, da escuridão. Por quê? Porque usando uma roupa toda preta, a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode absorver a energia que a gente quiser, né? Programando muito bem. Fora os adornos, né, que a gente usa. A gente se vestindo toda de preto e colocando um sigilo, potencializa, colocando um pentagrama, potencializa, usando um aparato que seja de alguma divindade, de alguma entidade. Tudo é programação e tudo é intenção. Então, não é simplesmente estética, não é uma coisa superficial, não é algo fútil, não é algo para aparecer. O se vestir de preto é uma questão de resistência, uma questão de identidade, né? Se você se identifica ou não, não tem problema, mas é uma questão de identidade, de sabedoria e de inteligência também. Então, por mais que você não adote essa estética, a bruxa ela sabe dessa particularidade do preto e em algum momento da vida ela vai usar, né? Essa questão que o preto tem de absorver tudo, para passar meio desapercebido e puxar toda a energia que ela quiser. Então tem essa questão de banir, né, de barrar as energias e também de absorver. Tudo é programação, tudo é entendimento, tudo é estudo. Então nada é puramente estética, nada é fútil. Tudo na vida da bruxa tem um significado, tudo na vida da bruxa tem um porquê mais profundo que cabe a gente estudar e se aprofundar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse assunto, né, que eu vou procurar me aprofundar mais depois. E é isso, espero que todos fiquem bem e que, né, quem gostou desse conteúdo, que possa curtir, possa comentar, possa compartilhar para dar uma ajuda. E é isso.